Dando continuidade ao tema extinção do crédito tributário, vamos tratar da compensação. A compensação, lá no direito civil, tem natureza jurídica de pagamento indireto. Quando duas pessoas são simultaneamente credora e devedora uma da outra, a obrigação extingue-se até o montante em que se compensam. No direito tributário, a compensação é tida como forma de extinção do crédito tributário e está regulamentada nos artigos 170 e 170-A do Código Tributário Nacional. Na tela. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. O artigo 170 já traz algum detalhamento da compensação enquanto modalidade de extinção do crédito tributário. O primeiro detalhe é que a compensação depende de lei específica. Se o ente político detentor da competência constitucional para instituir o tributo, não regulamentar a compensação como forma de extinção do crédito tributário, em regra, não será permitida esta modalidade de extinção. E eu digo em regra porque mais à frente nós veremos um detalhe em que essa compensação será possível, ainda que não haja lei regulamentando no âmbito de um determinado ente específico. E observem que a compensação só pode abranger créditos líquidos e certos. Crédito líquido é aquele com valor já é predefinido. E crédito certo é aquele que não paira dúvidas quanto à sua existência. Ademais, o artigo 170 do Código Tributário Nacional, diferentemente do que faz o Código Civil brasileiro, admite a compensação de créditos vincendos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Esse é o detalhe que você tem que ter cautela se eventualmente essa questão for cobrada de você na OAB ou em um concurso público. Admite-se a compensação de créditos vincendos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública e nunca da Fazenda Pública contra o sujeito passivo. E quanto ao tema, o parágrafo único do artigo 170 traz um detalhe digno de nota. Na tela. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, combinar redução maior que a correspondente ao juro de 1% ao mês, pelo tempo a decorrer, entre a data da compensação e a data do vencimento. Então observem, se a Fazenda Pública vai compensar um crédito que o sujeito passivo tem com ela, Fazenda Pública, que vai vencer daqui 2, 3, 4 meses, o CTN determina que tem que ser feito um desconto de 1% ao mês em que for antecipado esse pagamento em virtude da compensação. Vamos a um exemplo? Na tela. JIG Limitada deve à União R$100 mil de tributos, com vencimento em 10 de maio de 2020. A União deve à JIG Limitada R$100 mil com vencimento em 10 de outubro de 2020. Perceba que nessa hipótese, a União poderá, na verdade deverá, compensar as obrigações. Porém, a dívida da União com a JIG Limitada deverá ser abatida 1% ao mês, a contar da data da compensação até o vencimento. E aqui eu disse deverá porque a União tem uma lei que regulamenta a compensação. Então vamos ver o detalhe. Qual que é o valor do tributo devido pela JIG? R$100 mil. Qual o valor do débito da União? R$100 mil. Se não tivesse essa regra do parágrafo único do artigo 170, a compensação zeraria as obrigações da Fazenda Pública para a JIG Limitada. Porém, pela regra, é necessário fazer um desconto, 1% ao mês. Como?
da data da compensação até a data do vencimento da obrigação da fazenda pública para com o sujeito passivo, são 5 meses, multiplica-se 1% vezes 5 meses. O desconto deverá ser, portanto, de 5%. 5% de 100 mil, portanto, 5 mil reais. Qual será o valor a ser compensado? 100 mil menos 5 mil, que é igual a 95 mil. O valor a ser pago a título de tributo pela JIG será, portanto, de 5 mil reais. 100 mil, o valor do tributo, menos 95 mil, o abatimento do que a União deve para a JIG, logo, o valor a ser pago a título de tributo será de 5 mil reais. Percebam, o Código Tributário Nacional apresenta uma redundância no artigo 170 e o 170A. Isso porque uma das condições para a compensação é que o crédito seja líquido e certo. O que é um crédito líquido? Conforme já falei, aquele que o valor é predefinido. E o que é um crédito certo? É aquele que não paira dúvidas quanto à sua existência. Se o crédito, de qualquer forma, está sendo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, é porque o crédito não é certo, pairam dúvidas sobre a existência desse crédito. Logo, não se admitirá a compensação. Observe na tela o artigo 170A do Código Tributário Nacional. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Então notem, no exemplo anterior, JIG devia 100 mil reais à União e a União devia 100 mil reais à JIG. Notem que esse crédito tributário da União contra a JIG Limitada estivesse sendo objeto de discussão judicial, a União não poderia promover a compensação. Esta é a inteligência do artigo 170A do Código Tributário Nacional. E é justamente com base nesse entendimento que o Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe compensação de crédito tributário em medida liminar, cautelar ou antecipatória. É a inteligência da súmula 212 na tela. A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória. A medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória é deferida à luz de um juízo perfunctório, superficial, sumário, portanto não exauriente, de modo que, se é condição legal para a compensação a certeza do crédito, evidentemente não seria lógico admitir a compensação por medida liminar, de natureza cautelar ou antecipatória. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apresenta uma divergência entre a primeira e a segunda turma de direito público, no que tange à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando a suspensão estiver fulcrada, fundamentada em eventual direito à compensação. Na tela, há divergência entre as primeira e segunda turmas do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário quando a pretensão estiver fulcrada em pedido de compensação. Pela impossibilidade, o RESP 352.859, relatado pela ministra Eliana Calmon, julgado em 2002. E pela possibilidade, relatado pelo saudoso ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 5 de fevereiro de 2004. São 2 posicionamentos. Aí vem aquela clássica pergunta: professor, qual desses posicionamentos eu devo adotar? Esse tipo de questão geralmente não aparece em provas objetivas. Para que esse tema seja objeto de questionamento em uma prova objetiva, o examinador deve blindar a questão de forma a deixar muito claro qual o posicionamento que ele pretende cobrar, se o mais antigo ou mais recente. Fique muito atento, mas em regra, o examinador não apresenta ou não deveria apresentar temas que apresentam controvérsia na jurisprudência. Em eventual prova discursiva, se você estiver defendendo os interesses da fazenda pública, o primeiro posicionamento é mais interessante.
na defesa da União, dos estados, do município ou do Distrito Federal. Agora, se você estiver defendendo o contribuinte, uma pessoa jurídica de direito privado ou mesmo uma pessoa física, por exemplo, o segundo posicionamento é mais interessante. O Superior Tribunal de Justiça tem dois entendimentos sumulados acerca da compensação e o mandado de segurança. Você precisa ficar muito atento porque são aparentemente contraditórios, mas frisa-se, aparentemente contraditórios. É possível conciliá-los conhecendo as razões que levaram à edição dos dois verbetes sumulares. Na tela, súmula 213. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Súmula 460. É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. Vamos entender. Na súmula 213, o STJ posicionou-se no sentido de que o mandado de segurança é a ação adequada para a declaração do direito e não para a convalidação da compensação feita pelo contribuinte. Compreenderam a diferença? Então, por exemplo, vamos imaginar que no município de Goianésia, um determinado contribuinte do Imposto sobre Serviços pretenda compensar com a municipalidade o valor de, suponhamos, R$10 mil. A municipalidade deve R$10 mil para o contribuinte e o contribuinte deve R$10 mil a título de ISS para o município de Goianésia. Tem lei que estabelece esse direito, porém a municipalidade não compensa, não admite a compensação. Nesse sentido, o que o STJ entende por meio do verbete sumular 213? O contribuinte pode impetrar mandado de segurança para que o Poder Judiciário declare o direito à compensação. Aí nós vamos ter uma ordem judicial dizendo: município de Goianésia, proceda à compensação, porque a lei confere ao contribuinte esse direito. Diferente é a situação em que o contribuinte promove a convalidação por conta própria, a municipalidade não aceita e o contribuinte ingressa com mandado de segurança para convalidar a compensação. Isso não é admitido. Agora, quais seriam as razões? Na tela. No verbete sumular 213, o STJ afirma o posicionamento de que, se o impetrante estiver munido de prova pré-constituída e desde que preenchidos os demais requisitos legais, o contribuinte poderá obter provimento jurisdicional em sede de ação mandamental que declare o direito à compensação. Note que a compensação não será realizada pelo Poder Judiciário, e sim pela própria administração. Já no verbete sumular 460, o STJ firma o posicionamento no sentido de que a convalidação de compensação demandaria dilação probatória, incabível em mandado de segurança. Ademais, ainda que não demandasse dilação probatória, não caberia ao judiciário substituir ou impedir o fisco de analisar se estão ou não presentes os requisitos conducentes à homologação do procedimento realizado pelo contribuinte. Sintetizando, súmula 213, o mandado de segurança é a ação adequada para a declaração do direito à compensação. Súmula 460, não se admite mandado de segurança para convalidar compensação realizada pelo contribuinte. Razões. Primeiro, a análise da convalidação, via de regra, demandaria dilação probatória, não cabível em sede de mandado de segurança. E depois, ainda que não fosse necessária a dilação probatória, o Poder Judiciário não pode substituir o juízo feito pela administração se os requisitos estão ou não estão preenchidos. Ok? No próximo bloco, analisaremos a transação. Até lá! O tico-tico só, o tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu pica-pau e o tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou.
e alegre já voando e piando. Meu fubá, saltando de lá para cá. Um tico-tico só, o tico-tico lá está comendo todo meu fubá. Olha seu Nicolau que o fubá se vai, pego no meu pica-pau e tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. E alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Houve um dia, porém, que ele não voltou, o seu gostoso fubá o vento levou. Triste fiquei, quase chorei, mas então vi. Logo depois não era um e sim já dois. Quero contar baixinho a vida dos dois. Tiveram ninho e filhinhos depois. Todos agora por lá, eles estão aqui comendo todo meu fubá, saltando de lá para cá. Um tico-tico só, um tico-tico lá está comendo todo meu fubá. Olha seu Nicolau que o fubá se vai, pego no meu pica-pau e o tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. E alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Porém que ele não voltou, o seu gostoso fubá o vento levou. Triste fiquei, quase chorei, mas então vi. Logo depois não era um e sim já dois. Quero contar baixinho a vida dos dois. Tiveram ninho e filhinhos depois. Todos agora por lá ali saltam aqui, comendo todo meu fubá, saltando de lá para cá. Um tico-tico só, um tico-tico lá está comendo todo meu fubá. Olha seu Nicolau que o fubá se vai, pego no meu